Fala, gurizada, boa noite, como é que vocês estão? Tudo certo? Voltamos para o Certo. nosso segundo vídeo aqui, tá? Ó, não assistiu o primeiro? Algum lugar aqui da tela aqui vai aparecer um card para você clicar e lá no nosso primeiro vídeo tá muito top, tem resenha, tem informação, tá muito legal. A gente fez semana passada, rodada da Libertadores, foi show de bola, classificação dos times. E hoje estamos indo para o nosso segundo vídeo. Antes de tudo, comenta, curte, compartilha, ativa o sininho aqui para o YouTube sempre mostrar, mandar para você que está tendo vídeo novo no canal, beleza? Gurizada, dá um oi aí para dar uma boa noite pro pessoal. Fala, rapaziada, boa noite. Boa noite. Show, vamos começar então. Esse final de semana nos propôs uma rodada muito legal do Campeonato Brasileiro, com muita polêmica também. Trouxe muitas vitórias do time da casa, mas também teve vitória de visitante também importante na tabela. Deu já citando também aqui entre Corinthians e Flamengo. O Flamengo já distanciou um pouco ali do segundo, 4 pontos de diferença. Mas vamos falar um pouco de tudo, falar um resumão ali. Eu quero passar alguns principais resultados, e aí eu quero pontuar algumas coisas para a gente entrar em discussões, algumas análises aqui. Eu quero começar com o que teve melhor na rodada ali, que foi Corinthians e Flamengo. Foi um fato ali, era o jogo mais esperado da rodada, era o clássico das duas maiores torcidas do Brasil, e nós tivemos ali um embate muito interessante. Tivemos dois tempos muito distintos. Primeiro tempo, o Corinthians dominou a partida, né? E segundo tempo, aí sobressaiu a qualidade do time do Flamengo. Tem um, dois, três times ali para colocar em campo. Mas nisso, teve muita coisa dentro desse jogo ali, né? A gente teve pênalti errado do Yuri Alberto, a cavadinha dele. A gente teve várias finalizações ali do Corinthians ali no primeiro tempo, que também foram desperdiçadas, e no final do jogo a gente viu, né, quem foi ali o vencedor. Então vamos lá, gurizada, quero começar por esse jogo ali, Corinthians e Flamengo. O que vocês têm a falar? Quem que viu o jogo? O que vocês têm a pontuar ali? Eu queria, vou deixar vocês falar um pouco, mas eu queria só dar uma ênfase em uma situação ali. O Corinthians, eu não lembro de ter visto nesse Campeonato Brasileiro algum time fazer o que o Corinthians fez contra o Flamengo nesse primeiro tempo. Muito ataque, muita finalização, muita chance de gol perdida. Eu não lembro de algum outro jogo, posso estar falhando a memória, de ter acontecido isso. Então, eu queria já deixar esse ponto para vocês. Se vocês lembram de algum jogo que teve assim, e vocês quiserem dar uma análise de vocês nesse. Vamos falar primeiro do primeiro tempo, que foi um tempo do Corinthians, para a gente destrinchando. Vamos falar primeiro do primeiro tempo do Corinthians, e depois a gente fala do segundo tempo ali, até mesmo da resolução da partida ali. Vamos lá, eu vou começar com o Derek. Derek tá com a camiseta do Flamengo, que é flamenguista. Derek, o que você achou desse primeiro tempo? Vamos começar ali pelo primeiro tempo para a gente discutir um pouco ali. Ó, eu particularmente fui assistir os melhores momentos depois, um pouco, mais que os melhores momentos, né? Assisti os pontos principais do jogo, não consegui assistir ao vivo ele. Só que eu percebi que o Corinthians amassou no primeiro tempo, né? Dominou. Realmente, acho que o Flamengo, se eu não me engano, teve dois ataques ali, mas bem sutis. Nada que amedrontasse ali o Corinthians. E o Flamengo, acredito que, pelo fato de estar vindo da Libertadores, ter jogado quinta, ele veio jogar domingo à noite, acho que pode ter prejudicado um pouco, deu para perceber, estava um pouco cansado o time do Flamengo, e até do Palmeiras, que a gente já fala, né, do Palmeiras e do Bahia, percebi também o jogo do Palmeiras e do Bahia assistir, então acho que são dois times bem da Libertadores, bem cansados nesse domingo, e no primeiro tempo, que nem eu falei, o Corinthians dominou, o Corinthians amassou, acho que também eu nunca, acho que não vi nenhum time ainda nesse campeonato dominar tanto o primeiro tempo como o Corinthians dominou o Flamengo, principalmente com o Roberto. Só que o Roberto, eu vou te falar, hein? Errar aquele tipo de gol é pedir para tomar uma virada no segundo tempo, principalmente do Flamengo. Ele tá voltando de lesão recente, não vem jogando bem. Aí erra tudo aquilo de gol. Na hora de fazer o gol de pênalti, vai me mete uma cavadinha. Ah, tá de brincadeira. Tá jogando para quem, pô? Aí ele faz isso. Então, assim, no primeiro tempo, o Corinthians podia ter matado o jogo. Só que foi incompetente, como o Corinthians tem sendo ultimamente, né? Então, ali foi atípico. Esse foi o primeiro tempo atípico do Corinthians, que eu nunca vi. Foi bem atípico. Nem na Copa do Brasil, eu vi o Corinthians jogando tão bem assim. Então, para mim, foi atípico. Isso é E foi verdade. tempo. Aí, no segundo tempo, veio a dominância do Flamengo. Deixou o Flamengo jogar, caixão.
Ô, Patrese, fala sua análise aí. E depois a gente vai para os lances polêmicos em questão daquela bola que era para ser do Corinthians, era do Flamengo. O pênalti, se foi, se não foi. O que você viu ali do jogo? O primeiro tempo que o Corinthians fez só tinha visto contra o Palmeiras. Toque de bola que parece o Real Madrid jogando. É, aquele negócio absurdo que o Corinthians só consegue. Parece que quando o Corinthians encara Flamengo, Palmeiras, um jogo decisivo mesmo, parece que os caras se transformam em outra coisa. Se é um jogo igual, perdeu para o Sport lá, Não jogou nada. antes. Então, assim, é umas coisas que só o Corinthians consegue fazer. Faz um jogo. Esse jogo contra o Flamengo era para ter ganhado, era para ter matado já no primeiro tempo, teve muitas oportunidades. O Flamengo realmente estava mais cansado, só que eu acho o time do Flamengo um pouco superestimado por nós. Quando a gente fica assim, ó, dois, três times, não consigo ver que os caras têm dois, três times. Como que Você não tem pega, Impossível, velho. Tá maluco? vou dar um exemplo. Samulino, bom jogador, custou 22 milhões de euros, não fez gol, fez o quê? Dois gols. Se você for contar, tirar É os por gols isso que daquela voltou. vitória. Oi? É por isso que voltou. É burro. Ruim, ruim. Normalzinho. Isso, porque se você for contar que ele fez gol lá contra o Vitória, se você tirar aqueles gols que ele fez contra o Vitória, ele não tem gol, pô. Ele só tem uma assistência. Até agora no campeonato inteiro. Ele tem 9 jogos, né, e uma assistência. Um cara que no primeiro jogo ele impressionou todo mundo por uns dribles ali, né, pela forma Verdade, que ele isso foi mesmo. jogou. Só que depois, cara, você viu que ele não era tudo aquilo de jogador. Aí, beleza. A gente tem ele, tem o Michael que tá encostado, tem o Cebolinha que tá encostado, que também é um bom jogador, mas é assim, precisa de continuidade, que quando entra num. Aí você pega, tem Pedro, tem Bruno Henrique, que são ali, o Pedro fora da curva, o Bruno Henrique já não vem performando tão bem, né, nessa reta agora. E Luiz Araújo, a torcida não sabe se ama, não sabe se odeia. O Plata não sabe se ama, não sabe se odeia. Então, assim, eu acho que a gente engrandece muito os caras. Mas Eles ele tem têm. dois times. A gente só não tá Tem, falando que eles, ele tem. eles não jogam superior, mas eles Não, têm sim, dois eles times, têm não dois jeito. times. Eles têm dois times, mas eles não têm. Não consigo ver eles com dois times para ganhar Brasileiro e Libertadores. Eu Mas acho como que no que meio do consegue caminho. para trás? O técnico ele sempre vai dar prioridade pro time titular, vamos dizer assim. Acaba sendo normal. Não, isso é normal, ok. Só que o que eu tô falando é que a gente olha para eles, né? A gente não. Eu já olho para eles faz muito tempo como um time superestimado, né? À toa que foi lá no em La Plata e quase quase tomou, né? Então, assim, acho um time mais superestimado mesmo. Acho que é um time muito bom, mas ainda precisa de outro tipo de peça. Tipo assim, peças realmente. O Arrascaeta, por exemplo, o Arrascaeta se arrasta dentro do campo. O Arrascaeta foi lá, achou aquele gol. Aí é o Achou? Deus. É o Não. Deus. O Arrascaeta é um Deus, entendeu? Mas o Arrascaeta se arrasta dentro do campo. Parece que alguém tem que ir lá e dar um tranquinho nele, dar uma empurrada. Ele ia sair no jogo se ele não faz aquele gol. Então, Quem assim, sabe Veiga que tá no banco, acho que deve ter 6 meses. o, mas o Veiga realmente está em má fase. Por isso está bancando. O O cara, Felipe Luiz tem um problema. E o problema dele se chama De Arrascaeta. E agora vai aparecer esse problema, tá? Pode esperar. Porque ele o não é um Carrascal, cara intenso. Carrascal é a solução, pode ser. É um bom mas o jogador. Palmeiras aí. Enfim, pode continuar. O Palmeiras tem o Andrés, está bem servido lá, já chegou como ídolo, todo mundo sabe. Eu não vou ficar discutindo o tempo inteiro com o Flamengo. Chegou como ídolo porque Mas, entregou um título pro Flamengo, pro Palmeiras. mas, por exemplo, o Corinthians, o time em si do Corinthians, o time principal, ele é um time muito competitivo. Quando tá com o trio ainda, muito mais competitivo. Então, assim, na maneira que o Corinthians jogou, logicamente, o Corinthians se doou muito mais por ter um embate contra o Flamengo. Então, você vê que parece que os caras se transformam, parece que a semana é diferente quando eles se propõem a esse tipo de jogo. Por isso, olhando a maneira como o Corinthians jogou contra o Flamengo, eu não sei se o Corinthians não pode até partir para uma realmente para ser candidato para ganhar a Copa do Brasil. Porque se manter aquele primeiro tempo, o Yuri Alberto perder menos gols, igual aconteceu no jogo, tem grande chance. Então, assim, o Jogo de primeiro tempo do Copa, Corinthians né? foi muito superior, era para ter guardado os jogos, para ter guardado os gols, porque assim, é o Flamengo que está na sua frente. Então, você não vai ficar desperdiçando um monte de gol achando que os caras não vão fazer gols, entendeu? Então, acho que esse foi o pecado do primeiro tempo. No segundo tempo, já começa jogando, fazendo aquele gol com o Yuri Alberto, né? E aí depois o Flamengo consegue cadenciar e o Corinthians já começa a se perder um pouco devido à reposição, que aí vem o elenco. A reposição do Corinthians realmente é muito abaixo.
Por exemplo, você vai olhar quem que o Flamengo trocou e quem que colocou. Aí você olha quem que o Corinthians trocou e quem que o Corinthians colocou. É um É absurdo, difícil. né? Uma diferença A gigantesca. diferença, ali o negócio cai, mas em alto nível não tem como você não trocar jogadores que vão estar cansados. Então, assim, o Corinthians fez um jogo muito bom, poderia ter saído com a vitória, mas pecou nas chances que teve, principalmente o Yuri Alberto, né? Em jogo grande assim, o Corinthians ele dá uma prevalecida na vontade, né? Aquela gurizada que entra, tá dentro de casa, então prevalece a vontade. Só que Uhum. você colocar força de vontade, raça em 90 minutos é muito difícil. E aí Muito. prevalece o outro time que tem qualidade. Então Uhum. acaba prevalecendo o Flamengo, porque você tira um, dá um exemplo, tira o Samuel Lino, coloca um Cebolinha da vida, por mais que não esteja em boa fase. Mas, querendo ou não, já tem um nome, já tem uma qualidade de futebol. Então, você vai trocando umas peças, ó, ele tirou, não lembro agora quem que ele tirou ali tava de volante, colocou o Jorginho para jogar do lado do Saul, outra qualidade. Então, você tem Pelo essas lado, peças de reposição. Isso, então você tem essas peças e tem outras como reposição muito boas, você Então, pô. acaba tirando a raça, vamos dizer assim, de lado, porque aí você vai ter a qualidade para sair tocando, Mas daí fazer o ó, o jogo. Patrick, ele como é que fala? Tá confirmando que os caras falam. O Flamengo tem dois times. Ah, isso é verdade. Assim, o Flamengo ele não deixa de ter dois times, vai sempre ter. Dois, e assim, se E, bobear, e, são dois e meio. e Olha que o Pedro nem entrou. competitivo, os dois. Não, muito competitivo. Muito competitivo mesmo. Aproveita e fala aí, Pedrão, sobre o jogo. Não, assim, tudo que vocês falaram, né? Não tem muito o que agora acrescentar. É, a única coisa, cara, é que é aquilo, né? O que manda é a efetividade, né? Eu só andei dando uma olhada assim nas estatísticas do jogo. A posse de bola, 48-52, normal, é igual para igual. Chute, 16 do Corinthians, 13 do Flamengo. Só que aí que tá a diferença. O Corinthians teve 5 chutes no gol, fez O um gol. O Flamengo teve Flamengo dois, teve né? 2 e fez os dois. Então, assim, e o Yuri Alberto, cara, não dá para perder aquele pênalti. E o 5 Não, foi do não. Roberto, se eu não me engano, tá? Isso que eu ia falar, se eu não me engano, os 5 chutes foram ali, foram do Yuri Alberto. É que na realidade, a na trave não conta como chute no gol, né? Ah, é Então, verdade, assim, né? também teve aquela na trave. Agora, não dá, velho. Eu acho que prova que ele nem conhece, vamos dizer assim, o Rossi, porque o Rossi é um goleiro que ele espera bastante, pô, pra pular. Assim, se Ô, ele. Pedrão, mas assim, ó, assim, uma coisa que eu tava vendo, é impossível, é impossível. O cara que, tem gente que não gosta, o cara é jogador, tem gente que não gosta de futebol, de assistir o futebol, mas é Ah, impossível ele não ter visto o jogo do Flamengo e o Estudiantes, Estudiantes. né? Então, Impossível ele não ter visto. eu acho que a cavadinha dele foi pior do que a do Pato, velho. Se você for pra Foi, botar aí, pelo amor foi de Porque ele Deus. errou, assim, o Pato também errou a cavadinha, mas ele errou a cavadinha, porque se ele, vou dar um exemplo, o Memphis deu uma cavadinha contra o Mirassol e errou. Só que se aquela cavadinha do Memphis, ele fizesse a mesma coisa, ia ser gol, porque o Rossi já tava no chão. Só que ele É, errou até a cavada. Então. Entendeu? Então foi muito grotesco, foi muito e aí feio. vem da situação que o Corinthians tá, né? Se o Corinthians tá ali com uma situação melhor, tal, você entende o cara arriscar. Mas o Corinthians tá numa situação ruim no campeonato, entendeu? Então, ainda mais um clássico ali, né? Jogando contra o Flamengo. Ali é para você dar um tubo e garantir 1-0, É, entendeu? Ali É, ele realmente, eu não sei o que ele pensou. Não, eu até vi a cavadinha, revi mais de uma vez. Parece que ele já parece vai que. meio que errado para a bola. é porque Ele ele já. foi na Eu não. vontade de dar uma chapa, Isso bater que eu por ia fora, falar, como se ele nem parece que fez. ele não queria dar a cavadinha. Acho que Parece Parece também que foi que. não. meio que na hora que ele Ele mudou de ideia na mudou. hora. Acho que ele Não, mudou de ideia na hora mesmo. o mais difícil ele fez foi driblar o Léo Ortiz e fazer o gol de canhota. O É o mais mais difícil. verdade. Porque qualidade ele tem, né, cara? O Yuri realmente ele é um grande atacante, velho. Então, assim, qualidade ele tem. E esse chute cruzado dele, direto ele faz gol assim. Ele fez, inclusive, contra o Palmeiras. Já fez 2 gols cruzados assim contra o Palmeiras, entendeu? Verdade. E assim, ó, e esses, que nem você tá falando, esse chute dele, mano, é a qualidade dele. Além da velocidade, é a qualidade dele. Só Ó, que aí teve outras duas chances que ele não fez. Então teve as é, duas chances do primeiro aquela cara a tempo. cara com o Pênalti. Rossi, Não, é, aquela cara a cara, o Rossi não pode errar. não Não pode. dá. E outra, o Rossi ele não fez nada, você viu? O Rossi ele só parou, porque Só ficou qualquer Parou. resposta parado. ele só Isso ficou mesmo. parado, Só parou. batendo no peito E dele. o Rossi é aquele negócio, é bracinho de dinossauro. Se ele joga um pouco pro lado e baixa, é gol, velho. É Pô. gol. O Não, Rossi erra o tempo todo, velho. O Rossi saiu eu como vou falar, salvador lá de bicho. La Plata e ele que causou a confusão, Isso pô. que eu ia falar, ele poderia Ah, sair como vilão lá, porque aquele gol que ele É, tomou, pelo amor de Deus. Não, aquele gol ele não podia pô. ter.
Então, e assim, ó, o Flamengo, ele chegou um momento que, assim, ó, no finalzinho do primeiro tempo, que ele deu, acho que os dois chutes lá que meu irmão tava comentando, que o Derek falou ali no começo. Foi Isso, a partir dos 35 mais ou menos, né? Ele isso. deu Aham. os dois chutes. Mas assim, porque o Corinthians deu uma diminuída, porque eu tava vendo pelo YouTube, e os comentaristas falam assim, ó, o banco do Corinthians, depois do pênalti, murchou. Todo mundo murchou. Ah, Então, querendo ou não, Mas passe isso. a Passe torcida, isso pro cara. afeta, A afeta. torcida murcha, entendeu? Então, isso faz uma diferença lascada. a Faz. torcida do Flamengo, aquele É, torcida pequenininha que tava lá, abafou as galinhas. Impossível. Aí eu vou ter que colocar seu microfone no mudo. Não, é impossível. O que você falou foi besteira. Não é Falou, impossível. Aí você Ó, falou falou, besteira. É falou besteira impossível mesmo. isso, cara. A gente cala o Maracanã. Com vocês com 70 mil, a gente cala o Maracanã, mas vocês não calam nós nem na bala. você viu que vai ter Verdade. esse vídeo das duas torcidas conversando, aquele que tem a roda todo mundo, aqueles canal lá? Eu vi do Passa na Casa Flamenguista, Extra. torcida. Depois eu mando pra vocês. Ó, Ô, tem um lance aqui. Puta, Vou ver se eu consigo compartilhar. Consegue? Vamos ver, peraí. Tá, por quanto que você vai colocando? É sobre o pênalti ou no lateral? Pênalti. Hã? Lance o seu microfone. o lance O do lateral. Estão vendo? Não vai falar que é aquele louco daquele cara do Flamengo, né? Que tá com. Não. É um outro Instagram. Ah, é ele sim, cara. Não dá. Essa fonte que ele vai trazer não tem nada a ver. Nada Ó. a ver. Ele pegou o cara mais clubista que existe. Eu acho que não. Eu tô mostrando um vídeo Lógico normal. que é, cara. Lógico que é. Tô mostrando um A vídeo. bola Só era isso. do Corinthians. Todo mundo sabe que a bola era do Corinthians. Tá vendo a Aí, imagem? Rapaz. Aham. De novo. É a imagem, normal, ué. Ó, o Plata toca de Não, novo. Gustavo. Então, nessa volta que eu não sei se troca no pé dele. Não, então, nessa volta que Não toca no pé volta. dele, mano. Não Olha toca. lá. Ó, Gustavo e Plata. É, Não. pegou no Plata, cara. A bola teria desviado. Pegou no Plata, cara. Esse cara tá tão louco. A gente tá Pô, o cara mostrando. pegou o cara mais clubista do planeta. Sabe o que esse cara Quem fez? que é? O cara É. mandou uma mensagem pro JJ e falou, e o JJ Mentira que é aquele respondeu cara. ele, Mentira que é aquele cara. com Não, uma para. receita. Com Ó, uma ó, receita. a Aí ele partir do falou vídeo que que o vem, a gente não JJ fala tinha mais de receita. Flamengo. Não vou mais falar de Flamengo. Impossível. Ah, Você pelo tem que amor essa de informação Deus. desse cara, velho. Não, eu quero que vocês Não, ele leva em consideração esse tipo de cara, pô. É isso daí que ele vê o dia inteiro. Ó, bateu no pé. Aí eu não sei na volta se bateu. É a imagem. Não tô mostrando ninguém. É a imagem, ó. Aham. Não. Bateu. Aí, pronto. Aí eu não sei se bateu no pé do Plata. Então, pra mim, como a gente não sabe qual pé bateu, prevalece o que o árbitro apitou em campo. Prevalece a CBF, como sempre, pro lado do Flamengo. É um fato. Ué, Isso é um Não, fato. mas aí o Igar é falou. meio complicado, hein? A CBF teve que jogar no cara ou coroa nesse jogo aí, pô. Não, a CBF ó, já não é do É. Corinthians desde 2005, filho. Faz hora. Não, mas agora falando sério, Aí esse lance aí, prevalece bicho, mais. é meio inconclusivo, cara. Não dá pra você ter a certeza, falar que bateu no Plata por último. Não, pra mim não dá. Vai pro VAR, Bateu no inconclusivo. Plata, gente. Bateu no Plata. Não, VAR, se os caras querem VAR, inclusivo. Ele vai manter o que ele decidiu em campo. Pênalti. Mas acho que o VAR não entra nessa coisa, né? O VAR não Não, aí sim. Aí sim, se ele não tem segurança. O VAR não pode interferir, entendeu? Não, Então, nesse ninguém- caso o VAR poderia, né, interferir. Só que por quê? se Saiu fosse o uma gol? coisa concreta, né? Como tinha dúvida, o VAR não poderia chamar. Mas nesse saiu o caso, gol? Ó, Saiu o gol depois desse lance? isso Foi, pô. saiu. acontece. Saiu o Então, gol. é aquele que saiu o gol. É. Aí por isso o VAR poderia interferir, mas é que eu acho que nem o VAR conseguiu definir, velho. Não, é muito difícil. Não, tá certo. Se ele for apitar, ele vai apitar pro lado do que paga mais. Né? Não, eu acho que não. O problema, sabe qual foi? Um jogador o zagueiro que chama Kaká que entrou. É brincadeira, é ruim. Você tá doido, filho? Araújo. Não, bem. Vou falar um negócio pra você. Aquilo ali era pra ter Ô, dado lateral pra nós e já era. Entendeu? Eu queria que o El estivesse aqui pra eu ver o que ele ia falar. Tá me Ó, ouvindo vamos bem? lá. então, o meu também deu uma travada aqui, cara. É, o meu travou também, cara. Eu não consegui nem ouvir o que vocês terminaram de falar. Não tem problema, não. Não tem problema não, tá bom. Mas Não era nada esse zoom. importante, né? Não, era sobre coisa. A gente tá falando do zagueiro, melhor do Brasil, Kaká.
Ali no Corinthians é difícil. É o Kaká, ou é Félix, Torres. Só Gustavo Henrique se salva, velho. O Ah, resto. Não, tem o mosqueteiro lá, o André Ramalho. Nossa Ah, Não, ele é senhora. bom, mano. Não. O André Ramalho é Tá, bom. tá louco, tá louco. O André Ramalho é bom. Não, assim, ó, se você for ver, o André Ramalho e o Gustavo não são ruins, o Tchoca também não são ruins. Só que é porque, assim, a gente tá falando de um time que precisa de uma zaga bem melhor, né? Na é, medida do que a gente tem, eles não são tão ruins assim, não. Mas é. agora, se você for comparar com o outro dupla de zaga que tem do Flamengo, do Palmeiras, aí não tem como, tá? Pô, eu queria falar do jogador rapidinho, do Maicon, cara. Caramba, e que ele jogou de bola nesse jogo, Ô, principalmente no Maicon, primeiro tempo. Bidon, Mas assim, o Maicon me chamou a atenção porque ele estava fazendo virada de jogo. Ele estava muito calmo na saída de bola, a bola vinha assim, muito. E eu não conseguia ver ele jogando essa bola fazia muito tempo. Só que ele é um cara que a gente já viu que ele já jogou muita bola, né? Até que foi vendido, né? E eu não sei se ele está se recuperando, porque eu não acompanhei o jogo contra o Sport, eu não sei se ele foi titular, mas nesse jogo ele foi bem, cara. Não, ele estava indo Tem, titular. Desde aquela época do jogo do Vasco lá, quando eles ganhou lá em São Januário, ele já estava indo titular e fez o gol. Assim, o problema é que, assim, ó, antes eles davam uma função diferente pro Michael. O Michael é um segundo volante. Quando ele coloca o Ranieri para fechar a zaga, ele dá uma liberdade pro Michael. E com o Bidon ficou muito bom, mano. O Bidon tem muita qualidade. Ele Aham. é muito bom. Ele não tá na seleção sub-20 agora, porque pediram para desconvocar ele, né? Por causa E dos é jogos. jovem, né, cara? Mano, Jovem ele é demais, muito. tem pulmão. Então, assim, ó, deram uma liberdade pro Bidon para fazer tipo, o que o Garro faz, e o Michael ele fica mais à vontade, porque é a função dele mesmo. Então fica melhor para ele, ele fica mais à vontade dentro de campo. Só que jogando. aí, com as lesões que o Corinthians estava tendo, recuava muito ele. Então tinha muita. Ele não tem uma qualidade assim ótima para ficar ali atrás como o primeiro volante. A qualidade dele é como segundo, receber a bola, dar um passe, virar jogo. Agora, ressaltando o que você estava falando ali, o Bidon, para mim, foi o cara fantástico do jogo, mano. Ele distribuiu, marcou, fez jogada, ele finalizou. Então, assim, ó, é um cara que é diferente. Se o Corinthians souber lapidar ele, vai vir um cara bom aí para o Brasil mesmo. Ele é Uhum. muito bom. Ele é muito bom mesmo. É um jogador que não decepciona. Bom, Então, rapaziada, vamos lá então. O que vocês acham em questão do pênalti? Fala da opinião. Foi pênalti ou não foi para vocês? sim. Não, pra mim foi. pra mim Tá, não. por que não, Derek? Por que não foi para você? Cara, o, Você tá o indo Léo contra a imagem, então. o Léo Pereira, pô, cara, ele tá num movimento normal. Não, então Correndo, faz o seguinte, pô. Acabou o futebol. É. fácil. Pra mim não pega direito. Pra mim não foi Ah. pênalti. Falar que eu sou clubista, mas tudo bem. Não, cara, é clubista Então, mesmo. é clubista Tudo mesmo. isso que Rapaz, ele quer justificar o roubo que aconteceu, que roubaram o Corinthians. Tá bom, é É isso. normal. para mim foi pênalti também. Em questão do lateral, para vocês, foi lateral pro Flamengo, tá correto? Ou era lateral pro Corinthians? Fala aí, Derek. Corinthians. Corinthians, claramente. Acabei de mostrar uma imagem para vocês do jogo, ninguém falando no fundo, que é inconclusivo. Na imagem não dá para ver direito, imagina lá na hora. E Como é você, que Pra mim Pedrão? Não, também, você pegou a pra mim imagem foi do cara inconclusivo, mais cara. clubista que existe. tem nada a Ele ver? fez o corte, ele fez o. Não, acho que não. Mas pra mim foi Não, inconclusivo também. O que marcasse ali, velho. Para mim, claramente foi lateral pro Corinthians. pra Claramente mim lateral pro também, Corinthians. lateral pro Corinthians. Para mim, Lateral. para mim, Claramente você pega e prova. Isso é claramente. Mostra a câmera. não. Agora não adianta eu provar porque eu não vou ter nem contato com a CBF. Mas agora não precisa mais. Não pode falar claramente. Claramente é quando é claro. Aí não Foi foi claro. claro. Essa foi Foi clara. A claro. bola era Mas do Corinthians. foi igual a sua opinião do pênalti. Para Acabei você de... não foi pênalti. Não, não foi. Não tem como. Enfim, Então, assim, segue o líder. assim, ó. Novamente, a CBF ajudando o time Ah, carioca, né? É. sempre é essa. Então tá bom. Então, como ambas as partes, a maioria concordou, nós vamos pela maioria. Vamos lá, então, o segundo jogo que a gente vai analisar aqui, o segundo jogo do Bahia e Palmeiras. Isso, do amasso. Então, para mim foi até surpreendente, porque o Bahia não vinha de uma sequência legal. Para mim não foi. 4 jogos sem vencer. 4 jogos sem vencer. E aí chega com o vice-líder da competição e acaba. E assim, ó, e foi superior. Depois a gente fala em questão repreende ao gramado e tudo, mas assim, foi bem superior mesmo. Foi muito superior.
Queria que vocês pontuassem algumas coisas aí do jogo, porque eu não esperava uma vitória do Bahia. Porém, fiquei até surpreso pela qualidade, pela intensidade dos jogadores ali, e com dois desfalques muito bons, né, do Bahia, que é o Jean Lucas e o Caio Alexandre. Caio Alexandre, né? É ele mesmo. Dois desfalques importantíssimos ali para o meio campo do Bahia, né? Então, assim, foi uma surpresa para mim, assim, não tão fora da realidade, mas pelo momento atual, para mim foi uma surpresa. Queria que o Patrese começasse a falar. Falei, Patrese, um pouquinho desse jogo do Bahia e A Palmeiras. primeira coisa que ficou um pouco foi a questão que o Abel não mesclou o time, né? Tá certo que jogou em São Paulo, mas mesmo assim viajou para o Nordeste, é longe, calor, o que a gente sabe, insuportável. Então, só aí já fica difícil para os jogadores. Ah, não, Aí, não, é verdade. aí tem que rir, pô, pelo amor de Deus. O cara vai de a pé pro Nordeste, pô, o cara tá indo de Não, avião, 3 avião, horas. Ah, avião fretado, né? Toda a aí, mordomia, mas assim, o Abel poderia ter mesclado um pouco o time devido aos jogos que aconteceram. Tá, tirando a parte de jogar lá na Bahia, que é uma coisa boa, e aí você chega lá, você vai jogar no pasto, né? Porque aquilo dali não era campo, já é difícil ir lá para Bahia, ainda pegar e jogar no meio do brejo lá. Tem uma cena do Rogério Ceni pegando no gramado, cara. Ele pegando no gramado, ele olhando e, tipo assim, na cabeça dele, não tem como jogar bola aqui, mas vamos fazer. Aí ele falou que o time dele sai jogando com a bola, né? Mas fazendo análise do jogo, o Palmeiras começa o jogo com volume até, só porém o Evangelista já machuca. E Depois do Evangelista, ele tava jogando bem. Ele tava jogando bem. Pra caramba. tava jogando bem, tava jogando bem. Deu questão de 6 minutos, 7 minutos, o Piquerez machuca. Aí entrou o Jefté, né? E assim, não é que o Jefté é um cara que ele é ruim ou que ele prejudicou o time, não, ele jogou até que bem. Porém, o lance do gol foi em cima dele, né? E aí já vem a torcida reclamar disso daí. Mas é um cara que está em desenvolvimento ainda e que vai se encaixar ali com o time, já deu para ver. Palmeiras tentou, muita ligação direta mesmo, porque estava difícil bola no chão. O Andreas não estava conseguindo pegar na bola direito. Tava realmente, ele ficou muito isolado lá na direita, muito isolado na ponta direita, e não é o que aconteceu nos outros jogos, onde ele estava mais pelo meio. E aí tinha duas coisas que o Abel poderia ter feito, talvez, para ter melhorado essa dinâmica de jogo, que era quando houve a lesão do Evangelista, ele poderia ter descido o Andreas para segunda e colocado ou o Facundo, que não mudaria muito o esquema de jogo, porque o Facundo também marca, ou ter sido ousado e colocado o Veiga e o Maurício, né? Qualquer um dos dois. Ele resolveu manter, colocou o Aníbal, que vinha de uma sequência de jogos grandes também, não conseguiu contribuir ofensivamente com nada. Defensivamente ele foi ok, só que ofensivamente não saía nada dali. Então o Palmeiras continuou alçando bola. Isso prejudicou, lógico, prejudicou o time, mas é aquele Você jogo acha que que até que ponto que esse gramado atrapalhou o Palmeiras? no mínimo 60% Que atrapalhou o isso? Palmeiras. É impossível, No mano. mínimo. No 60%. mínimo. Você tá doido. Por quê? Eu, O Palmeiras está acostumado a jogar. O Palmeiras então parou de jogar bola da classificação até hoje. O Palmeiras está 60% acostumado a jogar no tapete que chama Allianz Parque. Ah, Ele foi para. para um lugar onde a bola não rola, a bola não rola. nossa. Os jogadores do Palmeiras, principalmente Andreas, principalmente saída de bola ali com o Aníbal, o próprio Aníbal, o Emiliano também tem qualidade para sair com essa bola. Não houve isso justamente porque não tinha como a bola quicava. A bola quicava o tempo todo, ela estava queimando nos jogadores. E nem o Flá conseguiu conduzir bola. Quem jogou bem, quem destoou do time, porque o Palmeiras foi mal quase coletivamente, né? Foi praticamente todo mundo. Quem destoou foi o Vitor Roque. O Vitor Roque foi aquele cara. Por quê? Porque o Vitor Roque é brigador. Ele vai ali, ele trompa, ele faz isso, ele vai dar uma acelerada no jogo, mas é isso, entendeu? O Palmeiras não conseguiu performar. O gramado, ele realmente prejudicou o jogo do Palmeiras. Aí vem o senhor Rogério Ceni lá e fala aquela atrocidade que ele falou, né? Tá lá pressionado, não vem de vitória nenhuma, já foi eliminado 2 competições, quer falar pra torcida. Porque o Abel sempre respeitou ele e ele vai e fala aquilo lá. Mas depois a gente fala disso, né? Mas mas em esse que foi o ponto momento dele que. também, né? Mas então o Bahia não atrapalhou, só atrapalhou o Palmeiras. Não, Bahia tem um time competitivo. Bahia tem um Não, bom time, não, tô realmente. falando do gramado. O gramado só atrapalhou o Palmeiras. Com certeza, mano.
Muito mais o Palmeiras. Aquilo que o Rogério falou lá, que o time dele sai jogando, o time dele tá perdendo pro Vasco, pô, tá perdendo pra todo mundo. Não, pera, Perdeu 4 jogos seguidos, aí realmente. o gramado tá daquele jeito dessa vez, porque teve um evento lá, né? Teve Não um sei. evento. E Oi, lá foi sempre. O gramado é gramado, bom, pô. o gramado de lá é top quando você vai jogar lá. O gramado deles já começa que o estádio não é deles. Que eles Assim, jogam ó, lá e outra, Fonte Nova e Castelão, pra mim, lá do Nordeste, são gramados horríveis. 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 Mano, os caras colocam o show lá. Vai toda cambada no show, pisar no gramado. No outro dia você quer jogar? Ah, tá brincando, pô. Rapaz, velho, não dá, não dá. Ó, E eu não sei se foi a Joelma ou quem tocou lá, mas coloca em alguma casa fechada, amigo. Vai colocar no estádio? assim, Não, algumas coisas eu concordo, mas assim, o problema, bicho, é que o Abel é só quando perde, né? Aí ele começa o chororô, começa tudo isso também. Não, realmente ele fica muito nervoso quando perde, às vezes ele fala coisas assim que a gente está vendo que não era aquilo, né? Mas essa questão do gramado, eu achei que ele poderia ter falado assim: olha, o gramado prejudicou e parada ali. É que toda pergunta de todo repórter ele estava voltando no gramado, entendeu? Então, É, assim, então. realmente ele forçou a questão do gramado. Mas é que uma frase que ele falou que era correta. Se o Palmeiras tivesse feito um gol, não ia acontecer mais nada no jogo. Quando o Bahia fez o gol, já dava para sentir que não tinha como virar aquele jogo, velho. Não tinha. Tava muito, os dois times estavam muito presos realmente por causa do gramado. O jogo não tava fluindo para ninguém, cara. Para quem não achou ninguém. o atacante do Bahia lá, que é Oi? aquele atacante do Bahia lá, o estrangeiro, que veio do Lyon. Que veio do Lyon? Acho que veio do Lyon, eles. Sornosa? Não. Esqueci. Sanabria. 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 Ele Ele foi bem, cara. fez um jogo bom. O Giai tá até agora procurando ele lá na Ele foi bem. Foi bem. Ele foi Não demais. Você foi tá... só no GI, Não, não. Foi mas mais um, né? o Everton Ribeiro também, o homem joga bola, hein? Não, Nossa, velho. os caras jogou demais. Não, os caras jogou bem, pô. Não tem essa. Os caras jogou bem. Os caras Jogaram, velho. ressuscitou o que fez o gol. Deu branco. Ademir. O Ademir. Ademir. Ressuscitou o Ademir. Fez gol Ele de tava um direita. tempinho fora, né? Mas Ficou no bem vídeo passado, pô, o Elcio tinha falado isso daí. E o Flaco, mano, eu achei muito mal eles. E prejudicou os dois jogando mal. Não, mas olha, o Flaco, você tem que lembrar que o Flaco tem 1,90 m e pouco. O Flaco, ele precisa da força física dele para jogar. O gramado tava fofo, pesado. Ele não conseguia carregar a bola. E aí não. ele foi cansando. Aí veio o feeling do Abel. O Flaco, nitidamente, estava cansado. E ele preferiu tirar o Roque, que estava brigando, para deixar o Flaco justamente pela bola aérea. Então ali realmente o Abel só pensou na bola aérea, porque era o que dava para fazer, entendeu? Não tinha. Aí o Rogério falou: realmente, o Palmeiras foi lá e estava fazendo essa ligação direta. Mas era o caminho mais fácil de você conseguir ali numa casquinha do Flaco, sobrar para o Roque, sobrar para alguém e sair um gol, entendeu? Porque tava difícil a bola no chão, cara. Muito difícil. É. Eu acho assim que não dá para colocar a culpa toda no gramado. Existe uma. Porque assim, se a gente for ver, se a gente consegue contar nos dedos qualidade de gramado no Brasil. No Nordeste é muito ruim porque é muito calor, eles falam, né? Não tem como você tratar muito legal lá. E a E intensidade também. de jogos lá, de shows também acaba atrapalhando isso. Eu vou dar um exemplo aqui do Isso Curitiba. atrapalha. O estádio do Curitiba, o gramado, mano, é perfeito, porque aqui em Curitiba tem um orvalho de noite, aí chega de manhã, tem aquele solzinho que não queima. Então só vai fazendo aquele processo da grama mesmo que precisa, natural, né? E fica perfeito. Por isso que na Europa é assim, né? Por isso que na Europa é assim. Então, tipo assim, ó, se a gente for ver o ponto do jogo, se a gente for colocar a derrota do Palmeiras só por causa do gramado, eu acho até injusto com o Bahia, porque apresentou um futebol melhor. Sim. Só que assim, tem que ser visto isso. Não, o pessoal reclama muito de gramado sintético, que tem o do Palmeiras, tem do Atlético Paranaense, tem lá na Arena MRV do Galo, mas gramados igual da Fonte Nova não pode acontecer, mano. A camiseta do time do Palmeiras não consegue mais tirar aquela sujeira, aquela tinta. Não aí sai outra mais, coisa, só mais uma coisa aqui, ó. Se você me coloca lá com classe para jogar ali no Buracanã, eu não vou conseguir jogar.
Se colocar na várzea, que é aquela terra, aquela bola. Agora os caras do Bahia estão acostumados a jogar aquele brejo lá. Então eles vão sair com vantagem, pô. Aí vem falar que não consegue sair jogando, cara. Ah, sai fora. Mas, O mas Rogério- O Rogério Ceni tem um ponto aí. O Palmeiras sempre foi muito bem visto por causa dessa bola, a bola direta do Everton pro Rony, Sim, né, pro sim, Dudu. realmente. Então ele utilizou isso. O Palmeiras faz tempo que não tava Mas essa assim, bola. você concorda que quando o Abel foi falar do trabalho do Cuca, o Abel falou do trabalho do Cuca da seguinte forma, com educação, ele falou assim, nós estudamos e vimos que o Cuca só joga desta forma mais o Atlético, e aí conseguimos neutralizar, ele deu toda uma resposta. Normal, no outro dia a imprensa estava acabando com ele, falando que ele não tinha que falar do trabalho de outro treinador, que ele não tinha que falar isso, que ele não tinha que falar aquilo. Não é à toa que ele se retratou depois, pediu desculpa pro Cuca, né, publicamente, falando que em nenhum momento ele foi a intenção dele, tudo, beleza. Aí o Rogério vai lá e fala daquele jeito, falando que o Palmeiras só tem aquela jogada, como se em 5 anos, né, que o Abel tá ali, a gente não tivesse ganhado 2 Libertadores, 2 brasileiros, Copa do Brasil, tudo assim, né? Ninguém percebeu, né, que o Palmeiras jogava assim, então. Aí ele vem me diminuir o trabalho do treinador que é 15 vezes maior que ele e 15 vezes melhor que ele, resumia isso, Eu entendeu? acho que Então, ele assim, só foi ó, uma forma Aí dele cornetar, você quer né? o Porque quê? ele tava, Uma ele nota ganhou, de mano. repúdio da imprensa? Você tá querendo uma nota de repúdio da imprensa, pô? Só porque o cara, aquela vez os caras falaram não, mal do também quero Abel, que a ele tá imprensa falando bem bata do nele, povo. falando assim, ó, ele não pode fazer Não, o isso. cara é O brasileiro, Rogério tem que foi bater errado. mesmo. O Abel que se lasque. O É Vampeta foi português o essa único que porra. falou hoje. O Vampeta foi o único que falou hoje Esse que português. ele realmente estava errado. Que ele tem que cuidar do trabalho dele e não do trabalho do Abel. Ele não pode falar isso publicamente, entendeu? O Abel, único que falou. Mas a culpa foi do Abel, bicho. Falou demais. Igual você falou, o cara, toda pergunta ele remetia ao gramado. É É aquele sempre negócio, fala assim, o que mano. quer, escuta o que não quer e pronto. Mas é Ué, assim, a gente sempre coloca a culpa na figura do Abel. Sempre o Abel performa a culpa, de qualquer lado que ele estiver. Sempre querem colocar a culpa nele. E a gente esquece que ele, como grande treinador que é, foi um gentleman com o Rogério Ceni, que não deveria, porque o Rogério Ceni não é isso daí, entendeu? Ele foi lá, falou com o Rogério numa boa, falou que o time do Rogério era bom, era isso, era aquilo, mas ele devia estar acabado com o Rogério lá, pô. ah, mas ele merece, tem hora que ele merece. O Abel mereceu dessa vez. Fala é. É demais, a síndrome fala do muito, colonizador, né? fala muito. É, Não, dessa vez eu precisava do Filipão lá pra ele. Fala muito, fala muito. Tá bom. Fala o que quer ou o que não quer. Falou demais. Colocou a culpa em algo que não foi. O time dele não jogou bem. Ah, e quer ficar falando só do gramado? Tá maluco. Vamos lá, então, ó. Alguém quer dar mais um ponto aí nesse jogo do Bahia e Palmeiras? A gente pode ir pro próximo. Pode pro Não, o próximo. ponto é Pode ir pro Não? próximo. pros baianos tomar vergonha na cara e arrumar aquele gramado. Vamos falar já a boa e velha realidade. Toma vergonha na cara ou não joga lá na Fonte Nova. Joga Ah, em outro lugar. mas daí você tem que cobrar da. Pra mim, eu concordo com isso aí, mas aí você tem que cobrar da CBF, pô. Eu A quero ver. CBF que é a dona do campeonato. Ah, É mas Ué, verdade. o É Pi verdade. vai se lascar. o quê? Vamos lá, então. Próximo jogo. O que você falou, Derek? Falei que esses clubes aí, quando for obrigado a colocar o gramado realmente, igual o É, Corinthians, eles vão se lascar, mano. Vão Mano, se e lascar. outra, Mas a gente tá mas falando aí de entra uma equipe que naquele. tem dinheiro. Ah, então, aí É tudo porque bem, também mas. a concessão não é só do Bahia, né? E eu tem É, show, tem então. tudo, né? É que é, nem o Maracanã, tenho certeza que eles iam querer melhorar o gramado do Maracanã. Só que a concessão é dos dois, né? Do Flamengo e do Fluminense. Então tem muito disso também. verdade. Então vamos lá, então. Na outra rodada que a gente teve, outro jogo que a gente teve na rodada, foi Vasco 2 e Cruzeiro 0. Vamos pontuar algumas coisas desse jogo ali, porque, querendo ou não, o Cruzeiro tá em terceiro, tá brigando, querendo ou não, pelo título do brasileiro. E para mim também foi uma vitória do Vasco inesperada. Por mais que o Vasco tenha um time A, vamos dizer assim, bom, eu particularmente gosto, uma peça ou outra ali que dava para melhorar, mas eu gosto do time do Vasco, só que e deu até, assim, ó, eu como corintiano falo que deu até uma esperança pro Corinthians na Copa do Brasil. Eu sei que é só em dezembro, mas a Aham. gente percebe que o Cruzeiro oscila muito, Uhum. oscila bastante, né? Foi eliminado precocemente da Copa do Brasil, se não me engano, né? Começou uma reação boa no brasileiro, mas perde jogos assim, que aparentemente tem um time melhor. Então, eu queria que vocês pontuassem. Queria começar com o Pedro ali, que falou um pouco da outra vez ali. Pedrão, o que você pode pontuar desse jogo aí do Vasco e Cruzeiro? E perspectivas também, né,
Uma das Cara, equipes ali. na realidade, assim, o Vasco é uma caixinha de surpresa, né? Tipo assim, tá É, jogando bem, melhorou com o Diniz, é um fato, mas para ganhar do Cruzeiro, por mais que seja em casa, eu creio que se fosse numa bet aí, quase ninguém apostava no Vasco, velho. Só os torcedores do né? Vasco mesmo. Então, Ó, assim, é aquilo, teve mais efetividade, né, cara? Que o Cruzeiro teve mais chute ao gol, o Cruzeiro teve mais chutes durante o jogo e tudo. Mas também é aquilo. O que ganha competição, o que ganha jogo é gol. O Cruzeiro, se eu não me engano, teve mais de 20, mano. Mais de 20 chutes. Mas no gol mesmo, eu acho que foram dois ou três. E aquele guri do Vasco, o Ryan, é Ryan, né? Ryan, isso. É, aham. Cara, é um bom jogador, tá se Ele mostrando é bom um bom jogador. jogador. E novo, mano. É novo. É Então, um é isso que cara eu falo, bom é pro jogador Brasil, tá? novo. O Diniz tá conseguindo encaixar bem o Vasco. E até me preocupa, né? Que daí o Santos já é para um que o Santos já não consegue passar. é. Ó, o Ryan, ele Cara, é o jogador sub-20 com mais gols no Campeonato Brasileiro do lado do Vitor Roque, 12 gols. bom. Não, e ele realmente vem jogando muita bola, o Ryan, cara. Você vê ele no jogo, não é só ofensivamente, não. Defensivamente, ele É, também vem ajudando o Defensivamente. Vasco demais, cara, descendo. Com 15 minutos de jogo, já dava para saber que o Vasco ia ganhar, cara. O Vasco estava muito em cima, o Coutinho estava dominando muitas ações do jogo, então, o estava Coutinho tá cabeceando, o jogando Matheus muito Pereira também, cara. Não tá voltando a muito, jogar. muito. Matheus Pereira não Mano, conseguia pegar na bola, não conseguia, o Vasco estava em cima. E outro ponto também, aquele lateral direito do Vasco, meu amigo, o Paulo, como que é o Paulo nome dele? Paulo Henrique, Paulo Henrique. Henrique. pegar. Cara, joga muita bola. Mano, Joga ele sabe, muita assim, ó, bola. todo mundo fala que ele joga muita bola. Eu não sei porque eu não gosto muito do futebol dele, mas ele tá vindo jogando muito bem, tanto que Tá, não. Pulmão, tá na cara, lista do pulmão Ancelotti, né? demais. O cara E vai e volta o o. tempo todo, corre demais, cara, corre demais. E ele tem aquela característica que eu acho que o lateral tem que ter, que é chegou no fundo, você não sabe se ele vai cruzar ou se ele vai te cortar. Ele tem um pouco disso, e ele cruza Ele com as traz essa duas. indecisão. Ele traz indecisão, e ele cruza com as duas. Tipo, se ele cortou você com a direita, ele já cruza com a esquerda, entendeu? Então, assim, esse é um lado que eu acho muito bom dele, também, né? E o Cruzeiro também, cara. Eu nunca botei tanta fé no Cruzeiro assim, né? Porque igual, foi um ano ruim, né? O começo do Cruzeiro foi bem ruim. E agora, para mim, o Cruzeiro vai ficar ali na quinta, sexta colocação. Eu acho que vai cair mais ainda. Eu também concordo com o Pedrão, também acho, eu sinto isso. Também Se deixar acho, Pedro. só ficar na frente deles, porque o Mirassol é mais constante, né? Perdeu agora, o Atlético É que o Mineiro, mas Mirassol também não tem muito o que perder. Nesse time pequeno assim, de menor expressão, vamos dizer, eles não têm muito o que perder. Ó, o Mirassol já não cai mais. Então, para ele é assim, ó, ou a gente vai para Libertadores, a gente se mata para ir para Libertadores, ou no mínimo a gente pega uma Sul-Americana. Eles É não têm isso mesmo. muito é. o que Não, mas ô, perder. Para eles não tem. Fora o dinheiro, quanto imagina gerar. o Mirassol na Libertadores, mano. Você é louco. Caramba, ia ser pra, Ia ser pra... loucura, tá? E realmente, o Mirassol é de São Paulo, mas é um time pequeno, né? É, Primeira vez É, na Série A, Sim. primeira vez na Série A, né? Então, surpreendendo muito. sendo surpreendendo muito. Mas aí vem trabalho, né, cara? Você viu o que os caras fizeram com o dinheiro do CT deles, que foi o é, da venda do Luiz Araújo, investiram no Araújo, é. E time. assim, ó, o Mirassol ele perdeu pro Galo de 1-0, só que não sei se vocês viram melhores momentos, teve um pênalti pro Mirassol que não foi marcado, tá? Não Ah, eu Aquilo vi. ali, se não é pênalti, rapaz, isso é um absurdo. Foi muito pênalti aquilo ali. Ó, não vi. Eu Muito assisti o primeiro pênalti. tempo, mas depois eu Os vi. cara, acho que o cara cruzou, e aí o jogador deles tá meio que domina, não sei se agora ele ia cabecear, e o Rony pulou e virou as O costas e deu Rony, nas costas do cara. Mano, foi foi pênalti muito pênalti. demais. Foi muito pênalti. Então, assim, Se se a gente fosse for lá ver em por esse. Itaquera, Não, se fosse em Paquera, mano, o cara ia mandar o jogo seguir, certeza. Se Mas fosse no Itaquera não Maraca, marca era essas coisas. pênalti. Não, se fosse no Não, Maracanã era pênalti e expulsão pro cara. eles E é o, têm dele. sorteio, é igual, isso é igual no basquete, isso é falta e cesta, se fosse no Allianz Parque. Ah, Era gol em pênalti. beleza, pô. o Beleza. que, Quem dera, hein? Quem dera. é, mas É aí assim voltando mesmo, um é. pouco só ao jogo do Cruzeiro também, cara, o Cruzeiro sente muita falta do Matheus Pereira, velho. Se ele não conseguir jogar, E ele não conseguiu, cara. O e Vasco anulou ontem muito contra o as Vasco ele jogadas. não conseguiu. Diniz fez. E essa é uma coisa assim, ó. O Diniz, eu até ouvi uma. Ou ele é 8 ou ele é 80, né? Ele nunca tá assim no meio termo, né? Ele sempre ou tá sendo muito amado ou muito odiado. E eu acho que isso acaba prejudicando um pouco ele. Por quê? O Vasco não vinha de grandes jogos antes
da parada, né? Depois da parada da data FIFA, que ele conseguiu treinar, você olhava para quem o Vasco ia enfrentar, que era Bahia, Cruzeiro, Bahia, Cruzeiro, Flamengo e agora Palmeiras, você olhava e você falava assim, cara, o Vasco vai perder ponto para todo mundo. Era coisa que... Só que o Diniz teve tempo de trabalhar, o time, a data FIFA fez bem para eles, voltou diferente. Primeiro jogo já contra o Flamengo, eles sabugaram, jogaram bola pra caralho. Colocaram o Flamengo na roda, só faltou realmente sair com a vitória. Segundo jogo contra o Bahia, ganharam bem contra o Bahia. Cruzeiro ganharam e agora vai pegar o Palmeiras e vai tomar, né? Palmeiras. Então, assim, mas pelo menos eles vão fazer 7 pontos. O cara lá no Então, e falou Quero bem só assim: ver a entrevista do Diniz Palmeiras depois não do perde pra confronto. Baiano. O cara do meu serviço falou: Palmeiras não perde pra Baiano. tomou. Tomou, eu cheguei hoje cedo e falei: vocês não perdem pra quem? Aí não sabia o que falar pra mim. Esse é o argumento Os caras palmeirense. usaram de artimanha, né? De artimanha. Isso, a artimanha, tá certo. Rapaziada, então assim, ó, tirando esses 3 jogos que foram os mais importantes da rodada, nós tivemos, só para colocar uma adenda aqui, alguém quer pontuar mais alguma coisa sobre esse último do Vasco e Cruzeiro? Posso dar continuidade aqui, né? Eu queria só abrir um parênteses ali em questão do Fluminense e Botafogo, que foi um dos clássicos também da rodada, né? Só que assim, foi a estreia do Zubeldia pelo Fluminense, né? Ganhou 2-0. Botafogo oscilando demais. Tenho quase certeza que ali, não sei se o filho do Ancelotti vira o ano como treinador do Botafogo, Também acho que pelo não. que a gente conhece. Tá? Uma coisa que eu queria pontuar, para um clássico, no mínimo era o Maracanã tá cheio. Por isso que muitas vezes prejudica o gramado. Porque assim, ó, você coloca um clássico lá, para você ter quantidade de torcedores, uns 70 mil no mínimo, para você ter uma renda boa. Teve 18 mil torcedores, uma renda de 904 mil reais. Que isso? Aí É uma vergonha. só para estragar o gramado. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. Entendeu? Então, assim, eu acho que pela vitória foi bom, o Fluminense deu uma reerguida, até parece que os caras queriam tirar o Renato Gaúcho, mas só colocando esse ponto foi bem feio em questão de um clássico de tanta importância lá do Rio de Janeiro. Mas Outra todo coisa também. de treinador é assim também, né? Sempre dá aquele gás e aí E o Zubeldia é um uma- bom treinador, né? ele é bom, mano. É porque eu ele acho só ele deu azar bom. no São Paulo. Eu acho ele bom também. Mas é que o time, Ele tem pra mim, aquela o time do pegada São Paulo também é sul-americana. bem ruim, hein? É ruim. O time de São E Paulo é aí bem tem um fraco. problema, né? O Aí São Paulo você- ele é o ruim que tem a síndrome de que é bom, né? E aí a É, torcida fica cobrando, sendo que é para ficar quietinha, com uma ida para Libertadores, pelo menos, com alguma coisa assim. É capaz de esse ano não conseguir nada. aí você depende daquele Luciano pra fazer gol, vai morrer de fome. É Vai isso morrer de daí. fome. Vamos É isso aproveitar que já daí. estamos falando de São Paulo. São Paulo perdeu de 1-0 do Ceará, tá? Com um público também de Não, 12 mil pessoas no Morumbis. Os Assim, nordestinos nessa rodada foram bem. foram Foram bem, bem. mano. Foram bem, sim. Então, assim, ó, o São Paulo é um time muito inconstante. São Paulo não tem muita. Acho que depois que foi eliminado da Libertadores, deu uma caída legal. Acho que vai ser assim né, o restante do campeonato ali, só para cumprir tabela mesmo. Que é o que eles queriam, não conseguiram alcançar, que seria a Libertadores. Então, fala um pouquinho sobre esse time do São Paulo, sobre o Ceará também, que vem surpreendendo, querendo ou não. O Ceará ele vem surpreendendo ali na Série A, né? Já está em 11º, com Bom, 31 bom. pontos. O São Paulo, só falar rapidinho do São Paulo, se a torcida do São Paulo abraçar o clube, abraçar o time agora, porque eles perderam o André Silva, né? Perderam o Caleri, perderam o Oscar. Oscar. Lucas ainda tá meio que voltando. O Oscar Voltou, perdeu hoje desde que voltou. contratou, né? O Oscar contratou, desceu do avião, machucou o menisco em algum lugar ali no meio da escada. Não entra em campo para nada, não faz nada. e hoje, Aí se eu não me perdeu o engano, lateral perdeu o direito, né? Tolói. Perdeu? Não entendi. Hoje eu acho Perdeu que o o Tolói Tolói? se saiu machucado. É. Aí, ó. Cara também, velho. O cara acabou. Parece que os caras combinam, pô. Eles falam assim, ó. Vamos jogar no São Paulo, pegar dinheiro dos trouxa lá e a gente machuca e fica no DM. Os caras pisam e já não jogam, mano. Aí depois, o scout do São Paulo é bom. É bom, contratou bem, pô. Os caras não via que o Oscar tava lá na China e pagando um horror, que o Oscar deve ganhar mais de 2 milhões, né? É. Então, assim, acabando de terminar um negócio de mais de 2 também com o Rames Rodrigues, para um time que está totalmente endividado. Então, você vê que as escolhas do clube
É aquele negócio, a torcida tem que abraçar o clube, tem que fazer a diretoria colocar a mão na cabeça e falar assim, não dá mais, precisamos retroceder um pouco, fazer um time competitivo, mas sem gastar tanto, com o teto salarial, para realmente voltar. Porque assim, ó, se tem uma coisa que até fica engraçado, é quando falo soberano. Eu não sei de onde é isso. Eu nem vejo, mas eles falando. 2005 para trás. Aí eles estão na Libertadores, eles vêm com uma soberba danada, todo torcedor do São Paulo soberbo, colocando um jogo já, eventual jogo contra o Palmeiras, sendo que tinha a LDU no meio do caminho. Eles são tão soberbos que no agregado tomou 3-0. E aí você vê o caminho, o rumo que o clube está tomando. E eu não duvido que eles vão ficar fora da Libertadores do próximo ano, não. Não. Aqui. É uma probabilidade muito grande de acontecer. Os caras tomaram gol do Pedro Henrique, pô. Aquele ex-Inter, Corinthians, meu amigo. Nossa, mas uma ali coisa é loucura, boa aí pros Tricas é que o Lucas voltou, né? Voltou, né? Voltou hoje. Mas assim, mano, mas o Lucas voltando é igual o Neymar no Santos. Assim, não dá para o Neymar é um monstro, né? Não dá para esperar muito, porque se você força, vai machucar. Cara, é jogador de vidro. Eu não queria que fosse assim, mas é de vidro, mano. É de vidro, velho. É de vidro. Infelizmente Aí é assim. eu não jogo em sintético porque o sintético pode machucar. Machucou a vida inteira em tudo que é gramado top. Aí chega no Brasil, não. O sintético vai me fazer lesionar. Velho. Aí você também tá indo contra a ciência, contra o artigo científico. Lá na Europa tem um monte de artigo científico falando do sintético, pô. Não, mas aí não chegou aqui, né? Porque nem pra FIFA, né? Porque a FIFA fala que não, que o sintético, desde que tenha aquela recomendação, tá ok. Mas ela não a coloca FIFA, sintético na Copa do Mundo, E né? A FIFA é a favor do sintético, ele não tá falando de lesão. A FIFA é a favor do sintético. Não, sim, mas esse das lesões, quando vão trazer, é tudo inconclusivo. Você não tem uma base para você estudar e falar assim, não, tantos jogadores se machucaram no sintético. Você tem um achismo da maioria, entendeu? Agora você pega o Neymar, por exemplo, joga o Neymar, ele trabalha em home office hoje, né? A gente sabe como que tá a situação dele, e aí ele não vai jogar lá no Allianz, pô. Não vai jogar na Arena MRV, jogou e já reclamou. O jogador que participa do jogo, a maioria fala que é ruim. Os caras que estão jogando, então eles sabem. E pronto, acabou. Tem que trocar por isso. Tem que trocar por isso. Sim, porque por isso todos, tem que trocar todos. Isso. Todos normal e campo bom. Acabou. Não tem que ter Concordo com você. Enquanto não tem, vai ter que ficar jogando. Não tem o que fazer. Mas eu concordo com você. Tem que ter uma recomendação, não. Tem que vir uma ordem da CBF que todo time tem que regularizar, ser gramado, ser grama mesmo. Pode até ser igual ao do Corinthians lá, que tem, acho que 10%, né, de sintético. Alguma coisa assim. Então, mas a CBF não vai fazer isso, pô. Só que não vem com desculpa assim, porque eu vou me machucar. Os caras se machucam em tudo que é lugar. O cara se machuca lá andando, indo pegar o avião, pô. Vai dormir. Fechou então, gurizada, é isso. Só abrindo também um parênteses aqui, começou o Mundial Sub-20 ali, o Brasil começou empatando 2-2. É interessante a gente ver isso aí, que tem muita gurizada boa. Os jogadores do Palmeiras fizeram um gol cada ali. Então, gurizada boa que tá vindo para agregar na seleção brasileira. Fechou então, gurizada? Muito obrigado novamente, tá? Não esqueça de comentar, curtir, compartilhar, tá bom? Novamente falo, vai ter 2 vídeos por semana ali pra gente estar conversando, trocando uma ideia, trocando uma resenha legal aí sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. Nossa base está à disposição, tá? Quando precisar. O que é, Derek? Vamos soltar uns cortes essa semana já, a partir de amanhã a gente começa a soltar uns cortes já no canal. É isso. Solta então, que o cara... Fala, Não, depois eu falo. Então, assim, ó, não esquece. Você quer se comprometer. Não quer ficar gravado, Goga. Não quer ficar gravado. Solta do cara falando dos nordestinos aí, pô. Falou pouco. Fechou, então, ó, não esquece que nossas redes sociais vão estar tudo na descrição do vídeo, gurizada. Muito obrigado. Tamo junto, até o próximo vídeo. É nóis, abraço.